Tem dois aí já, né? Vamos aguardar o pessoal chegar aí, tá? Jane Shirley. É Shirley mesmo? O nome confirma aqui para mim se é Shirley. Shirley, professor. Ah, Shirley, é? Ah, tá. Isso. Tá, é ótimo. Vai dar mais um minutinho e a gente começa. Boa noite. Boa noite. Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite, professor. É Jane. Boa noite, Jane. Tássio. Tudo bem, Graciane? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Cadê Daniela? Só falta ela aqui, que sempre ela chega cedo. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá, né, gente? Não vamos perder tempo. Pontualidade britânica aí com 2 minutos de atraso, mas vamos lá. Bem, nós já concluímos, fizemos prova, né? Mas nós temos essa última aula para concluir nosso conteúdo. E aí, o último tópico do nosso livro é Direito Global, né? O nome parece assim meio que pretensioso, mas aqui a gente vai trabalhar apenas com 2 ou 3 conceitos de direito internacional, que é uma disciplina que vocês vão ter mais à frente, que é bem interessante aí do ponto de vista das relações entre os países, né? O direito internacional é que regula, né, a relação, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos, Brasil com França. Então, o direito internacional é público, né? Então você tem essa característica, a gente vai ver alguns aspectos dele aqui, aspectos históricos e aspectos também práticos, né? Como é que ele se aplica na relação entre as nações. É basicamente isso, o tópico dessa aula. Então a gente começa aqui, o primeiro parágrafo, vocês podem ver que ele são normas, né, de regulação entre agentes internacionais, no caso, os estados, né? Então, o Estado do Brasil e o Estado dos Estados Unidos, como Estado, são regidos pelo direito internacional público. O que é isso? Primeiro, nós vamos diferenciar aqui.
Só a República Federativa do Brasil, ela é Professor, o detentora meu da... está aparecendo aqui que não é possível exibir o conteúdo. Não está Ah, não aparecendo está os slides para mim. não está aparecendo, não? Peraí que a gente vai ver. Para mim, não. Ó, alguém está com esse problema de não ver o slide? Peraí Não. que eu... Todos estão vendo? Sim. Sim? Tá. Então vamos ver aqui agora. Joab. Então eu vou sair e entrar de novo, professor. Tá. Pode Dá um ser o meu pulinho, mesmo. dá um Eu vou pulinho sair lá fora. Dá um pulinho lá fora da sala e volta. e volto. Tá, voltemos aqui ao que eu estava falando. Então, só a República Federativa do Brasil é detentora de soberania, tá? Os estados, eles têm autonomia dentro daquele princípio federativo que nós falamos, e é aquilo que foi objeto até da nossa prova ali, né? O Pacto Federativo, que ele está expresso ali logo no início da Constituição, quando ele coloca a relação entre os estados, né? Então, você agora tá vendo? Tá tranquilo aí? Estão ouvindo bem, gente? Tá vendo e ouvindo bem. Ah, tá. Tá entrando um som aí. Desliga essa câmera aí, Graça. Ó, chegou aí Daniela de novo. Tá ouvindo bem aí, Dani? Alô? Tá. Então voltemos aqui. Só a República Federativa do Brasil. Oi? Diga. Diga, Luciano. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi. Agora Lá para os Estados Unidos, mais nada até agora. A internet está horrível. Ah, tá. Deve ser a sua. E aqui a minha eu tô ouvindo você tranquilo. Dá para ouvir. A minha agora apareceu também e eu tô ouvindo tranquila. E a gente pediu para avisar que tá aqui comigo. A gente tá assistindo só em Unote hoje. E aí, professor? Oi, diga. Tranquilo. Forte abraço. Outro para vocês. Nós vamos nos reunir presencialmente, provavelmente em agosto, né? Ontem a gente teve uma reunião com o pessoal da Pitágoras, né? Provavelmente em agosto nós estaremos presencial. Vamos aguardar aí as normas do governo para como isso vai funcionar, mas eu creio que em agosto já teremos nossas reuniões presenciais. Então, voltando aqui, o direito internacional público é o que regula, né, as relações entre países, entre estados, tá? No caso brasileiro, só a República Federativa do Brasil é detentora de soberania. Então, o estado da Bahia, ele não pode manter uma relação de estado com os Estados Unidos, nem com a França, nem com a Inglaterra, porque ele é detentor apenas de autonomia interna, dentro daquele princípio federativo que nós falamos, que separa os poderes, né? Separa os poderes e os entes federados ou federativos. Você tem o município, tem o estado e tem a União com suas competências. As competências que são concorrentes, vocês vão ver lá em direito constitucional o que é competência concorrente. É aquela competência que todos são detentores, sendo que em determinadas situações há uma primazia, há uma prevalência da União. Tá? E aí, isso vai ficar bem claro lá em direito constitucional. Mas aqui no direito internacional público, então, o país ele se relaciona com outro país. Já a relação no direito privado são as normas internas, né? Você tem quando no caso o Brasil ele faz uma empresa brasileira, ela faz acordo com uma empresa estrangeira, aí são normas de direito internacional privado que entram aí. Aí vocês também vão ver em direito constitucional se houver um litígio, de que maneira isso vai ser resolvido, o que é a competência do STF, o que é a competência do juízo do primeiro grau, o que é a competência do STJ. Então, tudo isso a gente vai ver lá em direito constitucional, porque às vezes o aluno ele não tem ideia, né, do que acontece nas relações
Por exemplo, agora que você está comprando insumos de países estrangeiros para combater a pandemia, como é que isso é regulado, né? Como é que isso entra no ordenamento jurídico se houver um problema com a empresa estrangeira? Quem é que vai julgar? Então, tudo isso você vai aprender lá em direito constitucional, que tem muito desse aspecto aqui do direito internacional privado, né? Vocês viram que no caso da Bahia, por exemplo, uma das empresas não entregou os insumos, só que essa empresa é brasileira e aí ela estava representando a empresa estrangeira. E aí a Bahia acionou essa empresa aqui, então não houve uma relação em que o Estado da Bahia precisou acionar a empresa estrangeira, então ele acionou a empresa aqui, que é a representante. Então tudo isso está previsto nessas normas de direito internacional e estão previstas nas normas que o país, né, quando ele tem as relações com os entes estrangeiros, né, então é regulado assim. Então aqui, nessa parte do último parágrafo, a gente vê aqui, ó, do segundo parágrafo, digo, é preciso realizar leitura atenta sobre a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é aquela lei de 2010, que disciplina todas as leis, elas ficam, vamos dizer assim, subordinadas a esse caderno de encargos que é a LINDB, né? Não pode fugir muito dele. Então, é aquela história em direito constitucional, a gente usa muito uma expressão chamada princípio da vedação ao retrocesso, ou seja, uma lei, se ela atingir um determinado patamar hoje, seja para o bem ou para o mal, nunca que ela retrocede, ela só melhora. Então, no entendimento do legislador, a LINDB ela vem para isso, para regular, para normatizar todas as relações jurídicas no país. Então, por exemplo, se você hoje você entende que lá no direito constitucional que todo filho, né, seja ele legítimo, adotado, haurido fora do casamento, ele tem todos os direitos. Qualquer que seja a lei que vier posteriormente, ela não pode revogar esse tipo de prerrogativa, porque seria um retrocesso. Então, porque essa pessoa, esse filho que foi adotado, por exemplo, ele não teria o mesmo status de que um filho do próprio casamento, então isso violaria um princípio constitucional, que é a dignidade da pessoa humana, e esse princípio da vedação, o retrocesso, ele estaria presente, né? Então, aqui, logo nesse artigo 7º da LINDB, traz assim, ó, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, o que é domicílio? Isso aí você também vai aprender em direito civil e aprende também em direito constitucional. Antigamente, o domicílio era só o lugar onde a pessoa vivia, sua casa. Por exemplo, eu moro aqui, Vereador Paulo Chaves, 193. Ali era o meu domicílio. Agora, o STF estendeu, né, a noção de domicílio, seja seu trabalho, se você tem um trailer, se você é um navegador, tudo passa a ser domicílio. O que prova? Não mais uma conta de consumo, água, luz. Agora já integrou as contas de TV a cabo, cartão de crédito, tudo isso vai vinculando você a um endereço, qualquer que seja. Às vezes a pessoa pode ter 2, 3 endereços, tudo isso você aprende lá em direito civil e aprende também em direito constitucional, quando você passa a analisar essa questão da dignidade da pessoa humana, tudo para facilitar o convívio em sociedade, porque digamos que a pessoa mora num local que é coletivo, ele quer atribuir o domicílio dele em outro, no trabalho, ele pode fazê-lo. Entendeu? Tudo isso para facilitar a vida do cidadão. É uma interpretação extensiva da própria lei. Então, onde você nasce, aqui você vai, não sei se o Jorge já falou para vocês, a questão do direito de personalidade, do nascituro, quais são as teorias que são adotadas, se é a natalista, se é a concepcionista, tudo isso você aprende. Quando é que o cara é cidadão, quando é que ele vai gozar do direito de herança. Então, tudo isso você aprende aqui no direito, e a LINDB, né, ela normatiza isso. O regime de bens,
você se casa, você sabe, aqui no Brasil você tem, em regra, né, a maioria dos casamentos são ali em comunhão parcial de bens. Aí você tem várias formas de participação no regime de bens, está lá disciplinado também no Código Civil, né? Obedece à lei do país que tiverem os nubentes domicílio. Nubentes é o casal, né? Então, se você veio para cá, é estrangeiro, mora aqui e se separa, um dos nubentes quer ficar aqui, então você vai avaliar a legislação local para ver na hora da divisão da herança, divisão, a partilha de bens. Então, tá certo? Se esse for diverso do primeiro domicílio conjugal, enfim, tudo isso vai tendo previsão legal através da LINDB aqui, né? Para reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituir. Então, um argentino casou com a brasileira, mas casou aqui, então o foro, né, para dirimir eventuais problemas no casamento, como partilha de bens, vai ser o Brasil, tá? Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residiu o proponente. Aqui já passa, pode ser um contrato nupcial, pode ser um contrato de consumo, de conta de consumo. Você vê que geralmente quando você assina, isso às vezes ocorre de forma errônea. Você faz aquele contrato com o banco que a gente falou, quando você assina lá, você faz no Bradesco, está lá Osasco, né? Aquilo, do ponto de vista do direito, é ilegal, mas você acaba fazendo por aquela situação de fragilidade sua, né? Se depois isso for judicializado a posteriori, tem muita gente que judicializa e o banco acaba perdendo. Mas, enfim, eles fazem esse tipo de contrato, aquela história do crime compensa, porque raramente alguém vai judicializar essa questão, até por desinformação, né? Ele fala assim, eu não vou brigar com o banco não, que eu vou perder. Mas eu já vi casos, né? A gente já teve casos que a pessoa reclama e acaba o juiz mitigando na hora de dar a sentença por esse aspecto aí. Você sabe que a sede do Bradesco é Osasco. Aí a maioria daqueles documentos vinha com Osasco, aqueles contratos prontos. Agora eles já fazem, às vezes, nas agências, mas é bom que se você for fazer um contrato desse, atentar sempre para esse detalhe, né? Que quando vem lá, será eleito tal lugar assim, assim, para dirimir as dúvidas. O foro competente será tal lugar. Então é muito bom a pessoa olhar isso para ver se, num eventual problema, ele não ter dificuldades para resolver. Bem, aqui nós falamos dessa parte da LINDB, né? Separamos o que é direito internacional privado e direito internacional público. Lembre bem, público é aquele que é a relação entre estados e o privado é a relação entre empresas. E aqui a gente pega o livro de vocês, traz lá o chamado marco histórico do direito constitucional. Tá? Ele traz dois exemplos. Nós vamos focar principalmente no primeiro, que é a paz de Westfália. Você pode ver essa expressão de Westfália também com W, vai dar no mesmo. E o Tratado de Kadesh. O Tratado de Kadesh foi entre o Egito e o povo hitita. Isso é uma disputa pelo Mediterrâneo, pela uma região do Mediterrâneo. Tá? Isso foi ao século 13 a.C. Então, é considerado, do ponto de vista do direito internacional, o primeiro acordo. Porque o que foi feito aqui? Os egípcios cederam um pouco e os hititas também cederam um pouco nessa disputa pelo Mediterrâneo, em terras do Mediterrâneo, lá no século 13, né? Antes de Cristo. Então, eles cederam. Já a paz de Westfália, essa é bem importante, porque assim, vocês viram durante todo o nosso curso que nós não estudamos aqui direito indiano, nem direito chinês, nem direito japonês, nós excluímos o Oriente. Por que a gente fez isso? O que o livro fez? O Brasil, enquanto país, todo mundo sabe, foi descoberto, invadido, qualquer terminologia que você queira usar por Portugal, que é um país ocidental, é um país europeu. Portanto, a influência europeia no Brasil é muito grande. E o que tem a ver a paz de Westfália com isso? Essa paz de Westfália, ela foi considerada no Ocidente o primeiro tratado de paz e o primeiro tratado diplomático, porque assim, ele resolveu uma guerra
que chamada Guerra dos 30 Anos na Europa, ou mesmo de guerras de religião. Na verdade, essa guerra ela durou 80 anos. Isso aqui são conceitos de história que eu vou tentar esclarecer para vocês verem a importância. A Holanda, os Países Baixos, eles foram colônias da Espanha durante muito tempo. Nós não chamávamos de colônia, e sim de protetorados espanhóis. Porque a Espanha, eu não sei se mencionei aqui ou em outra aula, durante o reinado de Filipe II, ele dizia uma frase bem assim: o sol nunca se põe no meu reino. O que ele queria dizer com isso? Porque ele tinha possessões na Ásia, na África e na Europa. Então, o norte da Europa pertencia à dinastia dos Habsburgos, que o Filipe II é dessa dinastia. Ali na região da Alemanha, a Alemanha não era unificada ainda, óbvio. Então, os Países Baixos, onde fica a Holanda, também pertencia à Espanha. Então, antes dessa guerra de 30 anos, os holandeses já tentavam se desvencilhar do Império Espanhol, de Filipe II, seus sucessores e antecessores. Por que isso acontecia? Porque os holandeses sempre foram calvinistas, né? Aquela ramo da Igreja Protestante, que surgiu na Alemanha com Lutero, lá em 1517, e o calvinismo foi uma vertente do protestantismo. E os holandeses eram protestantes. E como os espanhóis são muito católicos, muito vinculados à igreja, tentavam impor o catolicismo nos Países Baixos, que é a Holanda, Utrecht, Flandres, são várias regiões, na verdade são 7 regiões que a Holanda sobressai. E aí os holandeses começaram essa guerra, as chamadas guerras de religião, que foram concluir em 1648, nessa Paz de Westfália. Então, essa Paz de Westfália foi, você vê aqui, foi o marco do Estado-nação moderno. Para alguns historiadores, a Idade Moderna começou aqui, em 1648. Só que, historicamente, a gente chama da Idade Moderna o século XV, as grandes navegações, a conquista de Ceuta por Portugal em 1415. Enfim, digressões à parte, a Paz de Westfália, ela pôs termo a uma situação que já vinha se arrastando por 80 anos entre essas nações. Franceses, espanhóis, ingleses, a futura Alemanha, Dinamarca, todo mundo envolvido nessas guerras de religião. Disputa de poder. Aqui, como curiosidade, essa Paz de Westfália, ela é tão importante na história do mundo porque ela é uma das causas da Primeira Guerra. Olha quando ela aconteceu, em 1648. Nesse momento aqui, os franceses pegaram uma região da futura Alemanha chamada de Alsácia-Lorena. Em 1871, o que aconteceu? Os alemães, os prussianos, derrotaram os franceses na Guerra Franco-Prussiana, tomaram de volta essa região dos franceses. E em 1914, uma das causas da Primeira Guerra foi a França tomar de volta a Alsácia-Lorena. Essa região passou por, desde 1648, que ela é litigiosa. Esse litígio só foi corrigido em 1945, pós-Segunda Guerra, que a França aí tomou de vez dos alemães, e hoje a região chama-se Alsácia-Mosela, que era uma região produtora de siderurgia, metais, e hoje é uma região produtora de vinhos, né? Uma história bem bonita, saiu de produção de siderurgia e virou uma produção de vinho. Mas olha que esse conflito ele começa em 1648 e vai terminar em 1945. Então aqui é bem interessante o estudo de história e o que acontece? O direito internacional ele se vale disso. Essa Paz de Westfália é considerado o primeiro tratado diplomático, tá, do Ocidente, porque houve outros, mas esse é importante pelo monte de países que foram envolvidos nela. Então, se você for estudar direito internacional, obviamente você tem que falar da Paz de Westfália. Se você for fazer uma carreira de diplomata, estudar relações exteriores, relações internacionais, você vai ter que estudar muito isso aqui, ver quem foram os protagonistas, porque é interessante, porque é a história da Europa que está aqui, né, a partir da Idade Moderna. Enfim, aí no parágrafo 2, a gente relembra que
Diga. Aceita Gilvan aí, por favor, ele quer entrar. Ah, tá. Cadê esse cidadão? Ele não apareceu aqui, não. Dá o toque aí, Mê. Ele está pedindo aqui para poder aceitar ele. Ele não aparece. Vou pedir para ele entrar de novo. Vai, peça aí, por favor, eu aguardo aqui. Tá. Então, veja bem. No parágrafo 2, no segundo, a gente fala ó, que os gregos respeitavam embaixadores estrangeiros, até mesmo forma de arbitragem. A gente viu isso lá presencialmente, lembra? Que nós falamos que entre os gregos, os advogados não gozavam muito de prestígio e que antes dos advogados, o antecessor do advogado era o logógrafo, lembra disso? O logógrafo era aquele cara que ele encaminhava as petições, né, mas não havia ainda advogados. Então, a figura do logógrafo é o precursor do advogado. E aqui fala, ó, a igreja exerceu papel relevante no direito internacional, sendo o Papa uma espécie de árbitro, podendo ao mesmo exercer poderes sobre tratados celebrados. Aqui nós temos dois exemplos que afetam o Brasil, onde os papas foram intermediários. O primeiro é a Bula Intercetera, de 1493, que dirigiu... Opa, Júnior chegou aí. Tá ok. Que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Lembra da Bula Intercetera? 100 léguas a oeste de Cabo Verde pertencerá a Portugal. O restante é a Espanha, na América. Os portugueses reclamaram, acharam 100 léguas pouco, e aí o Tratado de Tordesilhas de 1494 deu 370 léguas a oeste de Cabo Verde. A intermediação foi de um papa, o Alexandre VI, que é considerado o Papa Mouro, né? Quem quiser ver a história do Alexandre VI, assista um seriado na Netflix chamado Os Borgias, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de Lucrécia Borgia, a mulher mais atraente da história, já ouviram falar nela, não? Inclusive, há assim, passagens pitorescas e picantes na história da Lucrécia Borgia, que seduzia os homens para que os familiares dela atingissem o poder, né? O pai dela, o Alexandre VI, foi também um papa bastante libertino, teve várias mulheres, né? Quem quiser ver a história do Alexandre VI, ele foi casado com uma mulher lindíssima, a Júlia Farnese. Isso está lá no seriado Os Borgias, bem interessante, tá? Então, o curso de Direito também é história, viu, gente? Aí, vamos lá. Diga, Jane, falou alguma coisa? Hello? Não, eu vou assistir esse Tá. seriado. É bem interessante esse seriado. Inclusive, ele tem ali uns toques de história, porque o Maquiavel, aquele teórico da ciência política, considerado o principal teórico da ciência política, ele aparece no seriado e alguns entendem que esse seriado aí bebeu na fonte de Maquiavel, é bem interessante. O livro de Maquiavel, O Príncipe, é feito para um Borgia, né? O Cesare Borgia, que é o filho de Alexandre Borgia, que é o Alexandre Borgia, o Rodrigo Borgia, que é o Alexandre VI, que é o papa mais libertino da história. Inclusive, também tem uma outra curiosidade, que a igreja introduziu o celibato por causa de Alexandre VI, mas não foi bem isso, né? Mas Alexandre VI, ele tinha várias mulheres, teve várias mulheres. Então, vamos lá. Parágrafo 3º, nós vamos ter aqui a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa, né, que a gente já falou bastante nela, que subverteu bastante o conceito de nacionalidade, né? Ali você passa a ter uma noção de país, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Revolução Francesa. Depois nós teremos a unificação da Itália e da Alemanha, que foi em 1871. A Alemanha não era um país, era um conglomerado ali de principados, ducados, marcas. A Itália do mesmo jeito. Então, em 1871, eles se unificam. O Brasil é de 1822. Somos mais velhos, mas não somos tão desenvolvidos quanto a Alemanha. Em 1815, nós tivemos um outro tratado de direito internacional, que foi o Congresso de Viena. Falamos dele aqui quando da queda do Napoleão. Quando Napoleão cai, os congressistas de Viena vão remodelar as fronteiras europeias depois da morte dele.
da queda dele. A morte só se dá em 1821. Então, ali, eles transformaram a Europa naquilo que era antes da Revolução Francesa. Ou seja, tudo aquilo que a França tomou, digamos assim, usurpou, voltou para seus antigos donos, inclusive parte das terras alemãs, né? Enfim, qual é o objetivo desse slide todo aqui? Falar da importância dos tratados de direito internacional que são respeitadas nas relações entre os países, né? Então, o Brasil respeita, todo mundo respeita, embora esse governo tenha uma retórica meio que ácida, assim como o governo Trump também tem, mas acaba que se respeita porque há diversas formas de você, nós vamos ver aqui na frente, tem várias formas do direito internacional adentrar no ordenamento jurídico do país, de um país membro, vamos dizer assim. O Brasil tem vários, o Pacto de São José da Costa Rica, vários deles que a gente vai ver aqui nessa aula, que estão no nosso ordenamento jurídico, a gente não pode correr deles, né? Mesmo que queiramos, só se a gente revogasse, tá? Então, vamos lá. Nesse aqui, nós vamos falar também de um aspecto histórico. No plano internacional, o século XIX foi caracterizado pela proibição da pirataria estatal, a Carta de Corso. Não sei se eu falei para vocês aqui do histórico da Inglaterra, quando a Elizabeth I assumiu, acho que falei, não sei se foi nessa aula, é tanta aula que a gente fica até confuso. Quando a Elizabeth I assumiu, ela era filha de Henrique VIII, olha a outra aí, teve 5 mulheres, né? Um grande amante, segundo a história. E a Elizabeth I, ela foi a rainha que deu um up, né, um upgrade na pirataria estatal. Como assim? Ela baixou um decreto régio, um decreto real, chamada Carta de Corso. Da palavra corso, que vem a palavra corsário, pirata dos mares. Então, os ingleses pilharam muitas cargas dos portugueses e dos espanhóis. Então, os portugueses saíam daqui com cargas de víveres, mantimentos para levar para a Europa, os ingleses pilhavam. Os espanhóis saíam com carga de ouro e prata da América Espanhola, os ingleses pilhavam, porque a própria rainha Elizabeth, ela deu essa carta de corso para os piratas. Então, é famoso um cidadão chamado Francis Drake, ele virou um ser. Ele nunca foi no Estreito de Drake, mas tem o nome dele, porque foi um cara importante na história da Inglaterra. Ele levou muitos recursos para o tesouro inglês. Então, por que a gente fala nisso? Porque nos Estados Unidos, no século XIX, a doutrina Monroe assumiu um presidente chamado lá James Monroe, que ele diz, a partir de agora não vou aceitar mais a ingerência dos europeus em território americano. Aí, essa doutrina Monroe era sintetizada nessa frase aqui, a América para os americanos. Por isso que, tradicionalmente, historicamente, o Brasil tem essa ligação com os americanos, né? Uns entendem benéfica, a maioria entende maléfica, porque eles usam dessa para explorar mesmo. Então, a doutrina Monroe, ela disse assim para o europeu, aqui é quintal nosso, quintal da América. Então, muita gente faz uma revisão dessa frase e diz, né, América para os norte-americanos. Enfim, depois nós tivemos a Conferência de Berlim, 1885. Essa Conferência de Berlim, ela é a chamada Partilha Afroasiática. As nações europeias, para evitar um conflito, aquela primeira guerra que a gente mencionou aqui, elas se reuniram e fatiaram, né, a África e a Ásia. Separou, né, o chamado imperialismo europeu. Separou, essa parte aqui é inglesa, essa é francesa, essa é alemã, essa é portuguesa, essa é espanhola. Então, foi a partilha da África pela Conferência de Berlim. Nem isso foi suficiente para evitar a guerra, vocês sabem que houve, né, 2 guerras por conta disso. Mas foi uma tentativa de evitar o confronto, essa partilha, porque uma das causas da guerra foi o crescimento da Alemanha, que feria os direitos de franceses e ingleses na ideia deles. Enfim, parágrafo 2. O direito internacional se funda no Pacta Sunt Servanda. Nós já vimos isso lá no início da aula, quando nós falamos daquelas expressões latinas que são trazidas para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Para os alunos que não participaram dessa aula, Pacta Sunt Servanda significa
todo acordo, todo pacto deve ser cumprido, tá? Isso é um dos princípios da autonomia da vontade que você encontra ali no Código Civil, né? Pacta sunt servanda. Todo contrato ele deve ser cumprido, seja ele verbal ou escrito, né? Ele deve ser cumprido. Então, esse princípio do direito internacional, você deve cumpri-lo. Então, se você faz parte da ONU, por exemplo, tem lá 193 nações, desculpem, e você é signatário de uma espécie de carta, de um memorando, você é obrigado a cumpri-lo, né? Você assinou. Então, é vinculante, tá? Tanto que aqui no terceiro parágrafo encontramos isso, ó. O ius cogens, que é o direito cogente, obriga, né? Ele condiciona você. Então, você é obrigado você é signatário, você vai ser obrigado a seguir. Um exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses 193 países, eles são signatários e seguem. Claro que alguns violam em algum momento, mas, em regra, todos são obrigados porque vinculam. Você assinou, aí você vai ver de que forma tem um certo protocolo, são em 4 fases, a gente vai ver aqui ainda nessa aula que 4 fases são essas, para você ser signatário de uma declaração dessa, de um pacto, de um tratado, você vai ver aqui. Aí no direito internacional privado, os sujeitos privados, é aquilo lá do primeiro, né? Empresas transnacionais em atuação e até mesmo pessoas naturais, como no direito de família internacional. No ramo do direito internacional público, estados e organizações. Então, vamos lá. Direito internacional privado, sujeitos privados. Direito internacional público, estados e organizações. A ONU é regida pelo direito internacional público, tá? Nós aqui, cidadãos, somos regidos pelo direito internacional privado. Então, muita gente gosta de comprar aí mercadorias no Alibaba, né? Aquele chinês lá. Você é um sujeito privado, aqui é uma relação privada, o governo não tem nada que ver com isso. É você aqui, depois, se você for judicializar, claro, aí é o Estado que vai, só quem tem o direito de punir é o Estado, aí já é outra história. Mas é uma relação privada, tá? Então, direito internacional público, estados e organizações, direito internacional privado, sujeitos privados, nós, as empresas. Empresas transnacionais, gente, são as chamadas multinacionais, né? Que é um termo até em desuso. Multinacional seria aquela empresa que teria vários acionistas em vários países. Raramente você tem isso. Transnacional, porque ela transcende ao território de origem. Então, se você tem aqui uma filial da Apple, ela é uma transnacional, porque a origem dela é Califórnia, Estados Unidos, e ela tem aqui. Então, ela é uma transnacional. Por que ela não é uma multinacional, que é aquele termo que anteriormente era usado? Porque os capitais dela são todos eles americanos, né? Não o maior acionista, Bill Gates, depois você tem lá Steve Ballmer, os acionistas são americanos. Então, o capital dela não é transnacional, o capital é multinacional, digo. Ela é transnacional porque ela transcende a fronteira americana. Tem lá, tem aqui, tem na Europa, enfim, o conceito é esse, tá? A terminologia correta é empresa transnacional. Aí vamos lá. Olha, para explicar a relação entre direito internacional, esse direito internacional e o direito interno, a gente adota 3 sistemas, né? Vou dizer de antemão que o Brasil adota o sistema dualista, tá? É a teoria dualista. Dualista, o nome já está dizendo, é de 2, tá? Por que o Brasil adota o dualismo nas relações internacionais? Porque toda regra estrangeira que entra aqui, ela vai ter que estar em consonância com a nossa Constituição. Ela não pode ser conflitante, tá certo? A gente vai ver mais na frente por quê. Ela não pode ser conflitante. Então, não há casos de você aplicar aqui a teoria monista. Monista vem de né, de mono, né? Ou a teoria monista mitigada. Não tem. Aqui nós usamos a chamada teoria dualista, né? Porque ela é aceita no nosso ordenamento jurídico, então casa o que vem de fora com o que está aqui dentro, tá certo? Seria uma espécie de teoria monista,
a União Europeia. Você tem ali 27 países, 26 agora, com a saída da Inglaterra. Então, aquele exemplo que eu dei numa aula aí atrás. Você vai comer um queijo na Itália, ele tem que estar de acordo com todos os outros países. Claro que os 26 não fiscalizaram, mas tem um padrão dele você comer esse queijo lá na Itália. Você vai tomar um vinho. Se ele for produzido em várias nações, você vai ter um padrão. Tudo isso. O cidadão que é português, então lá você tem na Europa aquele chamado de Tratado Schengen, né, que lhe dá direito, você é um cidadão comunitário, a transitar lá dentro da União Europeia sem precisar da mesma burocracia, do mesmo protocolo do que nós brasileiros quando saímos e vamos para lá. Então lá, essa teoria monista é porque as normas de direito internacional, elas importam às vezes mais do que a norma do direito interno. Esse foi um dos motivos do Brexit. Lembram-se que a gente falou aqui? Os ingleses saíram da União Europeia por não concordar. Os ingleses são chamados de eurocéticos, né? Ou seja, não acreditam na União Europeia. Por isso que eles saíram. No caso brasileiro, nós adotamos o dualismo. A outra corrente seria uma corrente monista em que o direito interno é mais importante do que o externo. Então, para que você vai adotar uma teoria monista em que o direito interno é mais importante do que o externo? É melhor você logo não adotar. Então, no caso do Brasil, nós adotamos o dualismo porque tudo que vem de fora e nós incorporamos ao nosso ordenamento jurídico, isso não pode ir de encontro à Constituição. Vocês vão ver aqui, a gente vai falar aqui mais à frente, quando é que uma regra adentra o nosso ordenamento jurídico e passa a valer como a própria emenda constitucional. Ela vai ter aquele mesmo trâmite, a gente até comentou aqui, vamos falar de novo, tá? Então, vamos lá. Esse artigo 38 aqui da Corte Internacional, ele vai trazer todas, né? As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, traz regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes, para quem está brigando, né? O costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Lembra quando a gente estudou lá atrás o costume como vale? Então, se você tem ali, na relação entre França e Alemanha, geralmente você tem ali na fronteira, né, entre França e Alemanha, você tem uma cidade chamada Estrasburgo, que você não sabe se o cara fala francês ou não sabe se ele fala alemão. Né? Digamos que um costume ali já é praticado largamente. Aí você tem um litígio, você vai levar para a União Europeia resolver ou resolve ali? Se for de bom tom, satisfatório para ambas as partes, você resolve com o costume, porque o costume é uma prática que é aceita, tá? Então é mais ou menos assim. O que é um princípio geral do direito? Aquilo que a gente já falou em outras aulas, a boa-fé, o respeito. Então, quando eu parto para uma relação entre mim e você, uma relação econômica, parte-se do pressuposto que eu estou considerando você um sujeito apto e você me considerando uma pessoa idônea. Então, o princípio geral do direito. Então, tudo isso está previsto aqui nesse artigo 38, né? Beleza. Aqui é a última. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte em decidir uma questão ex aequo et bonus. Significa um princípio da equidade, né? Uma parte não pode estar em local superior à outra, né? Então, nas relações, por exemplo, internacionais, você vê que os americanos, eles sempre desconsideram essa cláusula. Eles agem com extremo rigor porque eles puxam tudo para... Tudo ele vai retaliar. Você vê que nas relações americanas com quase todos os países, eles sempre levam vantagem porque eles vão usar do poder que eles têm. Tanto o poder bélico, que é o que os garante em última instância, mas principalmente o poder financeiro. Vou embargar a entrada de seus produtos aqui na América, vou taxar tais produtos, vou impedir a entrada de cidadão de determinada parte do mundo. Então, eles vão sempre usando isso. Claro está que a gente está trabalhando aqui em termos de teoria, né? O direito deveria ser respeitado assim, mas infelizmente prevalece aqui a lei do mais forte em determinadas relações. Mas
a previsão legal é para que haja o respeito entre as nações, tá? Vamos lá. Aí nós vamos tratar aqui, gente, ó. Primeira coisa, isso aqui é já conceito de direito internacional, tá? Os tratados. Na escala das relações entre países, os tratados, ele está no topo, tá? Então, o tratado, ele é o mais importante. Iniciativa do próprio Estado, pode ser bilateral ou multilateral. Por exemplo, o Mercosul, ele é bilateral, ele é multilateral, você tem 4 participantes, 2 convidados, tá? Então, ele vincula, né, os estados que estão afetos a ele, cria direitos e cria deveres mútuos. Então, você vê que no Mercosul, você tem algumas limitações, você não pode vender determinado produto para a Argentina, ele não pode vender determinado produto para você se você já produz, então fez um acordo que sempre tem o furo. Alguns acabam quebrando isso aí, mas geralmente são respeitados, né? Você, por exemplo, no Mercosul, uma prática que acontece muito, vocês já ouviram falar aí, questão do cigarro, né? Vou dar um exemplo que é bem brumado, tem alguns casos assim, não vou nominar, mas veja bem, você produz cigarro no Brasil. Então, quando você produz cigarro aqui, aquela fábrica da Souza Cruz, ela goza de imunidade tributária. São conceitos que vocês vão aprender também lá em Constitucional e Direito Tributário. Imunidade, gente, é a Constituição que dá, tá? Então, se eu digo que a Souza Cruz tem imunidade tributária para vender para o Mercosul, significa que todo cigarro que ela produz aqui e vende para o Mercosul, ela não vai pagar imposto de produção aqui, não vai pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Vendeu para lá. Aí você me pergunta, qual é o objetivo desse se o Brasil não arrecada imposto? Não, o Brasil vai arrecadar divisas, né? Porque ele vendeu para lá ou para qualquer outro país, vai entrar dólares aqui, ele pegou as divisas. Compensa do ponto de vista da balança comercial essa entrada de moeda forte, no caso o dólar. Bem, então esse tratado vincula. Então tem até uns 2 crimes aí, que é o 331 do Código Penal, 131, 331, algo assim, que é o contrabando e o descaminho, né? Vocês vão aprender lá em direito penal também. O que é contrabando, o que é descaminho? Tudo está ligado ao cigarro, porque tem muito desses crimes, né? O contrabando e o descaminho. O cigarro vai para o Paraguai, depois ele volta para cá sem imposto e acaba dificultando a vida de quem vende o cigarro aqui, porque o daqui está com imposto, né? São 2 crimes aí, o contrabando e o descaminho. Então, vamos lá. Convenções internacionais, que é a segunda, estão próximas dos tratados, parte de um grupo de trabalho, né? Tem uma importância menor do que os tratados, mas também são muito importantes. As convenções de Haia, a Convenção de Estocolmo, por exemplo, que deu início à matéria de direito ambiental, ela foi em 72, tá? E aí, já em 81, o Brasil fez a primeira lei do direito ambiental, a Lei 6938, de 81. Depois nós tivemos a Constituição, que trata lá do direito ambiental, no artigo 225, depois nós tivemos a ECO 92, ou Rio 92, tudo por conta de uma convenção que aconteceu em Estocolmo, que é a capital da Suécia. Então, você tem aqui o tratado, né, que é o mais importante, depois as convenções. E aí nós vamos ver aqui o que nos mais interessa nessa aula, tá? Que é, segundo o entendimento do STF, os tratados de direitos humanos, olha isso aqui cai bastante em prova de OAB e prova de concurso, viu, gente? São normas supralegais, ou seja, estão acima da lei, vou explicar em que sentido, possuindo caráter de emenda se houver aprovação e nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Beleza, o que é isso aqui? Veja bem, toda matéria de direitos humanos, ela tem que ser condizente, concernente com a nossa Constituição, correto? Então, se o Pacto de São José da Costa Rica diz lá que é proibido penas cruéis, e o Brasil é um signatário dele, o Brasil não pode adotar penas cruéis.
Mas como é que isso vai entrar em nosso ordenamento jurídico? Ela vai entrar com o mesmo status da emenda constitucional. Então, aquilo que é requerido ali no artigo 60, que trata das cláusulas pétreas nos artigos de mudança, nós vamos ter o seguinte: esse tratado ele vai ser votado na Câmara e no Senado em 2 turnos, por 3/5 de deputados e senadores. Então, feito isso, ele é ratificado, ou seja, confirmado, e entrou no nosso ordenamento jurídico. Por isso que a gente diz aqui, ó, que eles são normas supralegais, tá? Então, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto vinculante. Então, todos esses tipos de pena degradantes não são admitidas aqui no Brasil, tá? O princípio da legalidade é aquele artigo 1º lá do Código Penal, tá certo? E que tem também no artigo 5º, ele está em consonância com o Pacto de São José da Costa Rica. Então, o mais importante da aula que eu falei para vocês aqui, ó, Tratado de Direitos Humanos, eles entram no ordenamento jurídico como se fosse uma emenda constitucional, ou seja, ele passa na mesma tramitação e tem o status de constitucional, ele passa a ter o status, mesmo ele vindo de fora. Digamos que o Brasil adote aí, vamos pegar aqui, dar um exemplo bem atual. Vocês viram que depois da morte do George Floyd lá em Minneapolis, um conselho, uma espécie de Câmara de Vereadores de Minneapolis, eles votaram, foi 9-3, né, são 12, eles votaram para uma reformulação da polícia. Uma reformulação da polícia. Como assim? Eles vão tirar aquele caráter bélico da polícia e fazer uma espécie de polícia comunitária. Como eles vão fazer, vai ficar definido aí. Digamos que isso vá ocorrer no Brasil. Isso aí seja, por exemplo, ratificado pela Suprema Corte Americana, seja ratificado, ou seja, confirmado. E aí, alguns países, por exemplo, comecem a adotar isso como nas suas polícias e o Brasil passe a entender assim também. Ele, como é um tratado de direitos humanos, porque a partir de agora o choque hold está proibido. O que é choque hold? É o enforcamento, né? O joelho do pescoço, aquele que ocorreu com a morte do George Floyd. Então, se aquilo entra no nosso ordenamento jurídico através de um instituto legal desse, de um diploma legal, ele vai ser votado da mesma forma que uma emenda, qualquer emenda foi, como a reforma da Previdência foi votada, ele vai ser votado da mesma maneira. E em sendo aprovado, ele vai entrar no ordenamento jurídico. E aí você vai ter, da forma que Minneapolis está fazendo, uma reforma da polícia e uma proibição de alguns protocolos. Claro que eu estou viajando aqui, mas é um exemplo. É assim que eles entram, porque, como a gente falou, o direito ele é dinâmico, né? A gente bebe em outras fontes. O que está ocorrendo fora do país, você tende a copiar. Claro que isso aqui é bem distante da nossa realidade, por enquanto está lá só numa cidade, se vai se estender para as demais, a gente não sabe. Mas, enfim, se acaso viesse a ocorrer, era dessa forma que ele ia adentrar em nosso ordenamento jurídico, porque seria um tratado de direitos humanos, tá? O quórum especial é isso que eu acabei de falar, né? Nós tivemos Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? A chamada PCD, e os protocolos que a gente são protocolos facultativos. Tem coisa que você é obrigado a aderir, tem coisa que não, né? E aqui a confirmação do 5º, ela aparece aqui expressa no 49 da Constituição. É competência exclusiva do Congresso resolver definitivamente sobre tratado, acordo ou ato internacional que acarrete encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional. Tudo que afeta vai passar pelas casas do Congresso Nacional, né? Então, a previsão legal está aqui no artigo 49. Então, como a gente já falou lá atrás, a nossa Constituição ela é dividida por títulos, né? Então, um é amarrado com o outro, né? Por isso que eles não têm hierarquia. O 5º pode estar amarrado com 49, como esse aqui pode estar amarrado lá na frente com outro. E mesmo assim, foi difícil fazer isso. A gente teve uma comissão de sistematização para fazer isso, por conta da complexidade da nossa Constituição, que ela é considerada uma Constituição analítica, né? São 250 artigos e atualmente 106 emendas.
haja artigo e emenda para a gente estudar. Mas, geralmente, a gente estuda as mais importantes, não que não todos não sejam, mas as provas vão cobrar sempre os mais importantes, o artigo 5º, a organização do As que mais Estado. são utilizadas, né, professor, também? Como? Diga, Dani. As que mais são utilizadas, né, no nosso dia a dia. Acabam sendo as mais... Exatamente. Isso. Os mais utilizados é o artigo 5º, a organização do Estado, né? A questão do processo legislativo, vocês estão vendo aí, né? Bem, todos os dias. A história do direito é bem interessante, né? Hoje mesmo, não sei se chegou, vocês moram em Livramento, mas quem é daqui sabe. Uma desembargadora, ela concedeu uma liminar, né? A Defensoria Pública provocou, e aqui em Brumado houve 2 decretos municipais que houve uma flexibilização no comércio em algumas atividades. Aí é uma desembargadora, ela concedeu, né, uma liminar em tutela de urgência para que essas atividades não essenciais fossem suspensas. Aí no grupo, meu grupo de professores e as pessoas consultam, vixe, agora vai fechar tudo. Calma, gente, lá está dizendo ó, que a prefeitura tem 15 dias para opor embargos, para apresentar a defesa. Se a prefeitura provar que não há essa disseminação, a própria turma vai derrubar a decisão monocrática da desembargadora. Aí o outro vai e fala, vixe, mas o direito é cheio de confusão. Não é cheio de confusão. É o princípio da legalidade, legítima defesa, quando você aplica no direito penal, e aqui é o devido processo legal, é assim mesmo. A prefeitura não vai ficar parada, ela vai agir. Pai, se não tiver jeito, paciência, aí vai ter que se ouvir. Aí o outro perguntou, mas o Supremo não disse que a competência para regular isso é do Estado e do município, por que a desembargadora cassou a decisão do prefeito? Tem que explicar, não, Professor gente. Sérgio, Oi, diga. Cirlei pediu para avisar aí, ela acabou de ser assaltada. Levaram o Oh, meu, celular dela. Ela estava assistindo a aula e o rapaz levou o celular dela, aí em Brumado, que ela é daí. meu Deus, que Por absurdo. isso que Ela ela saiu. tava na rua, né? Tava Eu acho que ela descumprindo a estava saindo quarta. do trabalho, acho que ela é enfermeira, estava saindo do trabalho, indo para casa e deve ter sido assaltada. Ela pediu para Que avisar. pena, né, velho? Puxa vida. É terrível. Tomara que ela recupere. Então, voltando aqui ao que nós estávamos falando. Aí ele foi e disse, mas o Supremo não disse que é competência do prefeito e do governador. Gente, é competência. Ele disse, mas você tem que ver o seguinte, o juízo, ele só age quando provocado. Então, se ela foi provocada, a Defensoria Pública provocou, fundamentou o pedido, ela deferiu. Se o município for mais explícito, for mais contundente nas contrarrazões, ela vai voltar atrás, ou ela mesma volta, ou o plenário volta, ou a turma volta, vai depender. Então é bem simples, não tem complexidade aí. Aí ele fala, mas vai ficar nesse chove e não molha? Vai, infelizmente. Felizmente é assim, né? Para a gente ter o que fazer, né? O profissional do direito tem o que fazer, é bem interessante isso. Então, uns 2 alunos estavam me perguntando isso, mas é assim mesmo. Enfim, sigamos. Bem, Professor, diga, o senhor está vendo ela aí? vendo Essa Cirlei? Cirlei É não. Cirlei. Cirlei Porque ela não. disse que como o ladrão levou o celular, ela estava conectada, ela ficou com medo do ladrão ter contato aí dos outros alunos. Aí disse, Ah, se o tá. senhor ver ela, o senhor cancela, derruba, por favor. Ah, tá. Cirlei, tá certo. Beleza. Ó, então vamos lá. Nós falamos aqui nesse slide anterior que os tratados, né, eles estariam ali no topo das relações entre os estados. Aí como é que um tratado ele é ratificado, né? Ratificar é confirmar, vocês sabem disso. Então, para a doutrina majoritária, ele se completa com 4 fases, né? A ratificação, que é a confirmação dele, a promulgação desse tratado, promulgar é divulgar, né? Publicar, a assinatura, Ernesto Araújo assinou, e o depósito, aparece uma palavra aqui meio estranha, né? Fora, o depósito é quando o país, no caso o Brasil, ele deu ciência a outros países que ele acabou de
ratificar, promulgar e assinar. O depósito é a última fase. Então, quando, digamos que o Brasil fez um tratado aí, o Mercosul, então ele ratificou, né, confirmou, ele promulgou, deu publicidade a ele, assinou e depositou. Depositou, ele comunicou. De que forma ele comunica? Faz uma declaração oficial, né? Geralmente chama os embaixadores que são acreditados no Brasil, a palavra certa é essa, acreditados no Brasil para comunicar, ali é o depósito. Então, toda a comunidade internacional ficou sabendo que o Brasil agora é signatário daquele tratado. Então, passa por essas 4 fases aí, tá? Que pode haver tal. Tranquilo? Então, você tem aqui as 4 fases em que o país dá ciência para o mundo, né, para a comunidade internacional, isso é a doutrina majoritária, né, que ele agora é signatário desse tratado, dessa convenção, então ele publica, assina, divulga, né? E aqui, aquilo que a gente já falou várias vezes da questão dos costumes, que são regras, né, contínuas, obrigatórias, são aceitas como norma de conduta, que o direito bebe sempre na fonte dos costumes, né? Você vê aqui, no direito internacional destaca-se o caráter genérico da obrigatoriedade, alcança todos os sujeitos e não apenas os contratantes, né? Internacionalmente, o costume termina tacitamente, ou seja, todos concordam com a prática de novos costumes ou expressamente com a revogação via tratado. Então, se eu venho praticando determinada conduta, determinado costume praticado nas relações entre Brasil e Portugal. Pronto, aí um exemplo prático. O presidente de Portugal ele disse, olha, se continuar essa curva ascendente da Covid-19 no Brasil, quando a União Europeia reabrir as fronteiras que está previsto para julho, provavelmente nós vamos ter que adotar restrições a brasileiros. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um problema de ordem de tratados, porque o Estatuto do Estrangeiro ele confere uma condição especial, tanto a brasileiros em Portugal quanto a portugueses aqui. Como é que eles vão driblar isso aí? Tá? Vai aparecer um problema aí de ordem diplomática. Então, vamos aguardar se isso vai se configurar na prática. Torçamos para que a curva, né, lá no final de julho esteja descendente e eles entendam de forma distinta e não haja problemas para quem queira viajar para Portugal. Porque vocês vão aprender também isso lá em Direito Constitucional e também em Direito Internacional, que há tratativas diferenciadas entre portugueses e brasileiros, justamente por esse vínculo histórico que nós temos com portugueses, tá? Então, essa é uma prática. Expressamente é o que está escrito. Então, você vai revogar um tratado, entendeu que ele não está de bom tom, vamos revogá-lo, né? Aí, por via expressa. A do costume é aquela história, né? O costume ficou caduco, uma outra prática é mais moderna, mais condizente com a contemporaneidade, vamos adotar aquela, né? Aqui os famosos princípios gerais do direito, que isso aqui você usa sempre em direito civil, né? Que é, no caso do direito internacional, solução pacífica dos conflitos, está na própria Constituição brasileira. Princípio da autodeterminação dos povos, olha aí os americanos de novo. Todo povo tem direito à autodeterminação, ou seja, ninguém é autorizado a ter ingerência em território estrangeiro, mas as nações mais ricas fazem isso com frequência, né? A autodeterminação dos povos está na própria Carta da ONU, então você tem direito de soberania. Ninguém tem direito de apitar aqui, tá? Nem a gente pode apitar em países vizinhos, nem em qualquer outro lugar. Mas, infelizmente, essa parte aí, ela às vezes é olvidada, é esquecida. O princípio da continuidade do Estado, né? O respeito às suas normas internas, né? Que foram conseguidas historicamente. O princípio da boa-fé, obrigação de reparar o dano. Isso aqui você feriu em qualquer ramo do direito, você fere o outro, um terceiro, você tem a obrigação de reparar o dano. Observe que em alguns
algumas situações, a simples reparação do dano não o exime de sanções, sejam elas cíveis ou penais. Por exemplo, no direito ambiental, você tem obrigação de reparar o dano e, às vezes, você tem condenação civil e penal. É o que a gente chama de tríplice responsabilização. Mas, em regra, quando você repara o dano, por exemplo, nós já demos aquele exemplo ali do direito civil, nossos carros se chocam, os danos são similares, eu não me feri, você não se feriu, tudo bem, vamos para casa, cada um conserta o seu e a amizade continua. Mas se por acaso essa mesma situação ocorre, o dano material é igual, mas um se fere, né? Aí já no âmbito do direito penal você já tem um outro tipo de tratativa. Você já sai da esfera do civil e vai para o penal, né? Enfim, destacam-se ainda os atos unilaterais criadores de direito ao próprio Estado que pratica o ato e a outros Estados. Um exemplo, mais uma vez, dos americanos. Você tem ali a fronteira Estados Unidos e México. Quando o Trump foi eleito, eu vou erguer um muro, e esse muro não saiu totalmente hoje, mas isso já vem de muito tempo. Eles sempre limitam, né, a entrada, principalmente de mexicanos. Os Estados Unidos é separado do México pelo Rio Grande, né? Então ali eles limitam, e lá pela fronteira do México entra várias pessoas da América Central que sobem, enfim, é um ato unilateral, porque quando eles são integrantes de vários acordos e prevê o livre trânsito. Aí, mas dos Estados Unidos para o México é tranquilo, mas do México para os Estados Unidos eles botam barreiras mesmo, ninguém quer o cucaracha lá, como eles falam, né? Eles não gostam. Então, isso aqui são atos unilaterais que às vezes os países proíbem. É o caso também desse exemplo que eu dei de Portugal, que se vier a se configurar, vai ter uma crise diplomática aí com os gajos, né? Não vamos ter que fazer. Bom, aqui nessa parte nós vamos falar de doutrina e jurisprudência, que possui status de fonte do direito internacional. Então, o que é isso? Nós pegamos vários doutrinadores internacionais, várias doutrinas, e jogamos. A nossa Constituição é cheia disso, é eivada disso aí. Por exemplo, várias constituições que vieram antes da nossa, a de 1919 do México, a de 45 da Alemanha, a da Espanha, a de Portugal, todas elas deram base para a nossa Constituição. Então, nós bebemos nessa fonte aí, nessa doutrina. Nossa Constituição é tida aí a vida como uma Constituição quase perfeita, né? Todo mundo, porque ela é bem, concede bastante direitos, né? Muitos críticos vão dizer assim, dá muito direito, não dá deveres, mas porque ela foi inspirada realmente em várias cartas políticas que vieram no pós-guerra, né? Então, o nosso direito nossa Constituição é bem urdida, é bem feita, né? Então, vamos lá. Texto, acordo internacional posterior não pode contrariar nosso texto constitucional. Isso se justificaria pelo artigo 2º, inciso 3º, a linha B da Constituição. Bem, aqui é o que a gente falou. O STF, que é o guardião da Constituição, ele é que é o guardião da Constituição, é ele que vai dizer se esses tratados internacionais que nós, brasileiros, somos signatários, que o governo se ele contraria, né, alguma norma da nossa Constituição. Então, você observa que, para tudo no direito, alguém já provocou lá atrás, aqui, ó, recurso extraordinário, número 109.173. Se você botar lá no Google, você vai ver que foi provocado algum tratado, alguma convenção que o Brasil participou, um dos postulantes, né, universais, provocou o STF para saber assim, isso é constitucional? E ele vai dizer, ele disse na época que sim, né? Se contrariou a Constituição, não é recepcionado. Se não contrariou, é recepcionado. De que forma ele é recepcionado? Naquilo que a gente falou. Ele vai ter que ser votado por 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, e em 2 turnos, né? E vai entrar no ordenamento jurídico. Detalhe aqui, viu, gente, que eu esqueci de falar para vocês lá atrás. Geralmente, quando cai em prova, vocês já aprendam isso. Às vezes cai lá.
Os tratados de direitos humanos serão aprovados por 3/5 nas duas casas congressuais em 2 turnos, indo para a sanção presidencial. Indo para a sanção presidencial. Está errado. O presidente não sanciona mais, tá? Não é competência dele, nem exclusiva, nem privativa. Então, passou ali no Congresso, morreu ali, ela vai levar um número como emenda, lembra que eu falei que é uma emenda, leva um número, entrou no ordenamento jurídico. O executivo não participa desse processo legislativo. Em outros, sim, emenda provisória, aquela questão do veto, que vocês vão aprender tudo, que está na ordem do dia aí, né? Já podem ir até anotando. O que é veto, tal, para tudo isso a gente tirar dúvida, porque isso cai de penca em concurso e na prova da OAB. Cai muito isso, tá? Então, uma emenda ela não vai para a sanção presidencial, não tem previsão legal nem constitucional para isso. Ela morre ali no legislativo, passa pelas duas casas e ali mesmo fica, recebe o número e entra no ordenamento jurídico, tá? E a medida provisória, como é que é? O presidente manda, as casas examinam. Se a casa rejeitar, te dá um abraço. Ele só pode mandar depois, não pode mandar mais naquele sessão legislativa que a gente fala, naquele período legislativo, sessão de 6 meses. Então, vocês vão aprender tudo isso. Tem todo um rito, né? Tem todo um rito, tá? Então, vamos lá. Aqui é uma parte mais histórica que a gente já abordou em aulas passadas, mas tem no livro, a gente vai falar. Falamos também muito disso, que no plano internacional a Segunda Guerra foi assim um divisor de águas para essa questão do neoconstitucionalismo, neoprocessualismo, dessa ênfase muito forte aos direitos humanos. A própria Carta da ONU ela é de 48, a ONU foi criada em 45. Então, a partir daqui que o Estado começa, né, a proteger realmente os direitos humanos, né, e ele vai adentrar aos ordenamentos jurídicos do mundo dito civilizado, do Ocidente. Então, a partir da Segunda Guerra. Os horrores da guerra, né, impediram nazismo, o próprio fascismo, o stalinismo lá, impediram, pelo menos durante muito tempo, que os governos adotassem políticas que cerceassem, reduzissem a liberdade do cidadão, o direito de ir e vir. E as constituições, a partir dali, elas começaram a focar mesmo nessa garantia dos direitos humanos, das liberdades e garantias fundamentais. Não sem razão, a nossa nos confere tudo isso, né? E aí vem o que a gente sempre fala, isso aqui todo professor de direito penal ele vai falar para você, que ela é de 78, o Brasil é signatário, tá? Da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui tem uma curiosidade, sempre eles. Os Estados Unidos, eles... Lembra que a gente falou, ó, tem que você ratifica, depois você assina, depois você faz o depósito da publicidade. São 4 fases. 4 fases. O que os americanos fazem? A última fase e a penúltima, eles não entram. Eles concordam, mas eles não assinam todas as partes. Por que eles não fazem isso? Justamente porque eles violam alguns preceitos, alguns primados da Convenção Americana de Direitos Humanos. Por exemplo, você prender crianças em gaiola. Vocês viram isso no ano passado, quando estava aquele auge da imigração antes da Covid-19. Tinha crianças presas. Embora lá os juízes de primeiro grau estavam canetando mesmo, mandava liberar. O estado do Texas mesmo ele foi multado, porque lá funciona a questão da independência dos poderes, né? Mas se chegasse a um caso assim absurdo, aí o presidente ele tem algumas prerrogativas que ele pode até fazer descumprir, usar, por exemplo, o Patriot Act, que é um chamado ato patriótico. Ele pode alegar ali, fundamentar que aquilo compromete a segurança nacional, aí pronto, não tem, só a Suprema Corte para contrariar essa ordem aí, que eles chamam muito de ordem executiva, né? Executive Order. Então, é bem por aí. Mas o que nos interessa, os americanos, eles são signatários, mas não participaram de todo o processo aqui, eles rateiam, porque eles violam, né? Eles violam. Então, aqui, o Brasil é signatário dele, tá? O Brasil cumprimos todas as fases.
Então, aqui, tudo isso você vê falar a partir daqui, ó. Direito à personalidade, vida, liberdade, julgamento justo, devido processo legal, privacidade, nacionalidade, dentre outros. Olha o ano dela, 78. 10 anos depois, nossa Constituição pegou tudo isso aí e fechou lá no artigo 5º. Tá? Então, essa é a questão da doutrina, ó, da jurisprudência internacional que funciona para nós brasileiros, né? Então, tudo isso aqui, gente, ó, tá no artigo 5º e veio de lá. Então, isso foi uma evolução, né, do ponto de vista do direito, foi uma evolução, tá? Beleza? Ah, como é a composição dela? São 7 juízes, né, que as sentenças são proferidas, definitivas e obrigatórias. Então, às vezes, você evita levar para cá para você não criar um conflito de cunho internacional. Não sei se vocês lembram disso, se são bem jovens, não lembram. Quando da ação penal 470, vulgo mensalão, que aconteceu? Alguns que se sentiram cerceados na sua liberdade, vamos dizer assim, ameaçaram recorrer à Corte Americana de Direitos Humanos. E aí, os próprios advogados falavam, ponderem bem, porque se houver uma sentença definitiva contrária, como é que vai ficar? Aí você vai ter um problema no Brasil de ruptura com uma corte, né? Então, tenha muito cuidado. Alguns deixaram por ali mesmo, ficaram pelo ordenamento jurídico interno e hoje a maioria das sentenças já foram convertidas em prisões domiciliares, relaxamento de prisão, enfim. Vocês sabem aqui que no caso do Brasil o cara não vai ficar preso ad eterno, não tem prisão perpétua e aí muita gente fala, vixe, mas é moleza, mas a meu juízo é até bom que seja assim, senão o advogado não ganha dinheiro, né? Mas vamos lá. É outra história, é uma brincadeira, mas, enfim, evita-se até, né? Você evita esse tipo de atrito, porque você vai romper com todos os países americanos, salvo Estados Unidos e Canadá, que também foi na mesma toada dos americanos, eles são signatários, mas não participaram de todo o processo, né? Até por razões óbvias, né? Eles seguem muito os americanos, tá? Bom, aí aqui nós vamos ter a questão, a gente já falou lá atrás, que é a adequação do sistema legal brasileiro com o sistema legal estrangeiro, né? Que a LINDB normatiza, né? Então, a LINDB, lá no primeiro slide, a gente traz elementos de natureza real, situação da coisa, lugar do contrato, nacionalidade, foro, registro da aeronave. Isso aqui é bem interessante. Por exemplo, você está numa aeronave brasileira e nasce uma criança no céu. Tá vendo? Ela é brasileira, a aeronave é brasileira. A questão do crime lá do direito penal, vocês estudam o lugar do crime, né? A aeronave, as embarcações, é como se você tivesse cometido um crime em solo brasileiro. Então, tudo isso é regulado pelo direito internacional e é de lá que as próprias leis brasileiras vão seguir. Embora o nosso Código Penal seja de 41, mas o aperfeiçoamento, 1941, o aperfeiçoamento dele vem muito condicionado por esses elementos que são trazidos da doutrina e da jurisprudência estrangeira, né? Aqui, um termo chato de tratar, mas que é inevitável, a sucessão por morte, né? Ou por ausência, o cara sumiu, obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, é o lugar em que o cidadão morre, o de cujus, né? Não é isso? Olha aqui, a sucessão de bem de estrangeiro será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Digamos que a lei americana seja mais favorável, então leva para lá. O objetivo é proteger o quê? A família. Se a brasileira for melhor, traz para cá, né? Bom, é competente a autoridade judiciária brasileira, o réu domiciliado no Brasil, que aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Aqui é aquela questão de não extradição de brasileiros. Então, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, né? Vocês sabem disso. Isso tem lá no direito penal e no constitucional. Brasileiro nato não pode ser extraditado, não pode. Se for
se for naturalizado, aí vamos ver o crime que ele cometeu. Aí o aluno pergunta, mas como é que ele naturalizou sendo criminoso? Na hora que fez a investigação da vida pregressa lá, o crime não apareceu, a sentença penal condenatória não tinha passado em julgado, o cara conseguiu. Mas depois ele foi extraditado. O caso aí do Cesare Battisti, aquela confusão que deu aí. Enfim, mas brasileiro nato não é extraditado, tá certo? E o estrangeiro, quando ele vem para cá, que ele vai pedir, ele vai cumprir uma série de pré-requisitos para que ele tenha a cidadania brasileira concedida, né? Ele tem que viver alguns 10 anos, ter o domínio da língua, ser autossustentável, né? Ter um emprego, ter tudo certo aqui, aí ele vai. O português, ele pode se naturalizar até com um ano, a depender da situação. Aí o aluno pergunta, e aquele que tem filho aqui? Facilita, tem todas as situações estão previstas em lei, tá? Todas as situações estão previstas. Assim é o brasileiro também que muda-se para um outro país e pede a cidadania lá. Se ele optar por livre e espontânea vontade pela cidadania do estrangeiro, ele não é mais brasileiro, né? Agora, você pode ter a dupla nacionalidade se você, por exemplo, você vai trabalhar na Microsoft lá nos Estados Unidos, aí vai trabalhar ali em Nova York. Aí lá eles te exigem a cidadania americana, você é um técnico de gabaritado, eles te exigem, olha, aqui tem essa lei assim, que as pessoas podem alegar que você está tirando o emprego de um americano, então naturalize-se aí. Aí, bom, você vai se naturalizar, porque foi uma imposição da empresa, você não perde a cidadania brasileira, você vai ter dupla nacionalidade, né? Tem muito jogador de futebol que faz isso, ele tem dupla nacionalidade. Pronto, aí ele vai ter a dupla nacionalidade. Beleza. Quando ele vier para cá, se ele quiser abrir mão da nacionalidade estrangeira, ele abre. Se ele quiser ficar com as duas, ele fica. No mundo globalizado, é até melhor ele ter dupla nacionalidade. Então, se ele foi obrigado, né, foi impelido a fazê-lo, mas se ele optou, houve um caso aí de uma senhora que ela optou pela cidadania americana, depois ela se separou do marido, acabou matando o marido e veio para o Brasil. Aí os americanos pediram a extradição dela. Foi uma confusão danada. O Marco Aurélio, que ele é meio assim, ora ele é muito garantista, ora ele é meio heterodoxo, e ele acabou dando. Ela foi para lá, está cumprindo pena nos Estados Unidos, porque ela tinha abdicado da cidadania brasileira, né, da nacionalidade brasileira. Aí ele, bom, se ela foi por livre e espontânea vontade brasileira, mas ela não é. Ele acabou dando, eles se mandaram, vieram buscar, e ela está presa lá, cumprindo pena né? Depois ela vai ver se a pena vai ser comutada, porque aí vai ver as nuances do processo, né? Pronto. E aqui, nessa última parte, é a questão da arbitragem, né? Que vem do próprio direito internacional, que isso já vem é histórico, né? O Brasil passou por um perrengue desse, vamos usar essa expressão chula, e lá durante o segundo reinado, o Brasil passou por esse problema. Não sei se vocês lembram isso do ensino médio. Vou falar uma abordagem histórica para chegar no caso aqui. O Brasil, por volta de 1844, século XIX, teve um navio inglês chamado Príncipe de Gales. Ele adernou, né? Não chegou a naufragar completamente, adernou, e parte da carga foi pilhada por brasileiros no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E aí, o que aconteceu? Os ingleses pediram uma indenização ao Brasil, que o Brasil negou. Né? E aí, nesse mesmo ano, marinheiros ingleses no Rio de Janeiro cometeram atos de vandalismo em alguns prédios da administração pública ali do regime imperial, e foram presos. E aí tinha um embaixador inglês no Brasil chamado William Christie. Isso é chamado na história de questão Christie. E ele queria que o Brasil pagasse a indenização por ter pilhado a carga do navio Príncipe de Gales,
e que soltasse os marinheiros ingleses do Rio de Janeiro, alegando a questão da extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? Naqueles tratados de aliança, comércio e amizade que o Brasil firmou com a Inglaterra em 1810, havia essa previsão. Então, eles estavam sendo corretos. O Brasil, como país mais frágil, assinou e agora tinha que abrir mão disso. Mas vamos chegar na arbitragem. E aí, o Brasil, país mais frágil, pagou essa indenização que os ingleses reivindicaram, pagou e submeteu esse litígio à arbitragem do rei da Bélgica, né? O rei Leopoldo II da Bélgica. É aquele mesmo rei que a estátua dele foi vandalizada aí recentemente porque ele cometeu vários massacres aí no Congo. Então, beleza. O rei deu ganho de causa ao Brasil. Deu ganho de causa ao Brasil. Ele foi o árbitro dessa questão. Arbitragem internacional. Pronto. O que aconteceu? O Brasil já tinha pago. Os ingleses, meus amigos, até agora, 20 horas e 24 minutos do dia 17 de junho de 2020, não devolveram esse dinheiro. Não vai devolver mais nunca. Observe como as relações internacionais elas são fundadas, né? Você tem leis maravilhosas, mas os países mais ricos desrespeitam. Então o Brasil ganhou, a arbitragem foi favorável a nós, porque afinal o navio estava adernado, estava virado, então a carga iria perder. Então, o Brasil salvou, aproveitou a carga, mas eles cobraram, o Brasil pagou e não teve o ressarcimento até hoje. Então é assim que funciona. Mas a arbitragem ela é trazida aí para o âmbito do direito civil. Você tem aí várias empresas que para resolver de forma, é o chamado autocomposição no direito civil. Então você quer resolver uma questão de forma mais rápida, você escolhe um árbitro, pega aí um cara que entende bastante de mineração. O cara entende, Osni entende bastante de mineração, doutorado, manja tudo. Então você, pessoa física, está numa disputa aí com a magnesita. Ah, vocês descobriram aí esse minério novo nas minhas terras. Eu quero tanto para que vocês explorem, vai em cima, vai embaixo, vamos judicializar. Bom, se você for judicializar, vai demorar bastante. Vamos escolher um árbitro aqui? Bem, vamos escolher. Osni é a parte mais frágil, porque ele é hipossuficiente, ele não é empresa. Mas vamos lá, o árbitro ele vai dizer para ele, ó, todas as suas vantagens, todas as suas garantias estão aqui, ó. Você tem direito a isso, ela tem direito àquilo. Você concorda? Você é um cidadão consciente, pode consultar outros advogados para lhe dar um respaldo jurídico, mas quem vai arbitrar aqui sou eu que entendo. Eu vou tirar um pouquinho de magnesita e tirar um pouquinho seu aqui, a gente vai arbitrar. Concorda? Pronto, concordou, beleza. Homologado aqui, está feito o acordo. Isso aqui é a arbitragem. Uma pessoa vai arbitrar. Da mesma forma, você tem aí o Instituto da Mediação, que a gente falou em aulas passados. O casal chega lá brigando, eu quero a pensão de tanto, eu quero me separar dele, aí o conciliador, né? Peraí, vamos com calma, não tem chance não de resolver, vamos resolver por aqui, tem criança no meio, pronto, acaba resolvendo. Mas isso, o Instituto da Arbitragem, ele vai mais para questões no direito civil. E no direito internacional, você nomeia um árbitro, né? No caso do Brasil, pois não, diga. Eu queria perguntar uma coisa. Existe outro caso desse negócio do ressarcimento da Inglaterra para o Brasil na história do mundo? De ressarcimento? Ah, tá. Você fala com relação ao Brasil ou com relação a outro país? A outro país. Ah, tá. Assim, que pagam e depois você tem... Deixa eu ver se eu me lembro aqui de algum. Mas no Brasil acho que não teve outro caso não, né? Não, no caso do Brasil, assim, com essa dimensão nunca houve. Mas você tem, por exemplo, quando a Alemanha, após a Primeira Guerra, você teve ali o Tratado de Versalhes, né? A Alemanha foi culpabilizada pela guerra e foi obrigada a pagar pesadas indenizações a ingleses e franceses. No final, o Hitler ele suspendeu esses pagamentos, né? Então, quem foi que arbitrou aquela questão? Foi quem venceu a guerra. Geralmente, em países ricos, eles rompem com essa tradição, não pagam, né? Eles não pagam, mas em países mais frágeis, como o Brasil,
nós só temos esse exemplo assim de não pagar as indenizações de guerra, né? No caso do Brasil foi um conflito diplomático que eu me recorde na história só essa, assim, em relação ao Brasil para outro. Agora, entre outros países, você tem, por exemplo, quando um outro caso, quando o Brasil se emancipa em relação a Portugal, o que aconteceu? Os portugueses exigiram de nós brasileiros 2 milhões de libras para o reconhecimento da nossa independência. O Brasil pagou, né? O Brasil pagou. É um outro caso em que o reconhecimento da nossa independência esteve vinculado a uma prestação pecuniária, né? Então, o Brasil é useiro e vezeiro nessas práticas de tomar prejuízo em relações internacionais. Tá certo? Tranquilo? Tá certo. Beleza? Obrigada. Se alguém se lembrar de algum aí, pode trazer à baila esse aqui. Eu me lembre assim, o mais retumbante foi esse aí do Brasil com relação à Inglaterra e o pagamento por nossa independência. A gente pagou 2 milhões de libras, né? Libras é a moeda inglesa, uma moeda extremamente valorizada. Aquilo ali, nós já começamos a existir como país com a dívida externa, né? Começou ali, né? Em relação a Portugal. Tranquilo? Beleza, gente? Rapaz, eu falo, né? Obrigada. Falei demais. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí que a gente pode voltar aqui? Algum aspecto aí a ser ressaltado dessa aula, que foi meio corrida assim? Alguma coisa para acrescentar? Estou aguardando vocês, viu? Vou abrir o chat Vou aqui. pedir, professor, que o senhor disponibilize essa aula para a gente. Porque a Ah, internet tá. hoje Eu estava mando para bem você. ruinzinha. O final mesmo aí caiu. Quando eu estava no slide 7, eu só Tá. consegui Eu reconectar mando para agora. você. Eu No mando final. no. Tá. Eu mando no. Quer no e-mail ou no WhatsApp? Vocês que mandam. O WhatsApp é mais rápido, né? O WhatsApp é mais rápido. Se puder mandar pelo WhatsApp, para mim é Tá, melhor. eu mando daqui a pouquinho eu mando para você. Tá certo? Pronto. Alguém tem algo a acrescentar aí, pessoal? Tá? Vocês estão me ouvindo bem, não? Estamos ouvindo, mas Tá. não tenho nada mais para perguntar, não. Nada mais havendo a acrescentar, podemos encerrar. Encerra essa ata com a assinatura de todos os presentes, né? Não é assim as formalidades do... Pronto. Não O é isso? semestre que vem o senhor vai dar constitucional para a gente, né, professor? Sim. Eu ministrei essa disciplina na outra, mas eu creio que sim. Se tiver, estou lá. Sou titular da disciplina. Estou lá com vocês, incomodando vocês bastante. Tá? Direito constitucional, ok. Beleza? Teoria geral da Constituição, é Constitucional 1, né? Uma matéria bem interessante. Aqui é uma matéria mais teórica, né? Mais histórica, né? Mas embora a gente dê essas pinceladas. Mas Constitucional é bem interessante. Do ponto de vista do nosso direito, como ele está constituído, eu costumo dizer que ele tem 3 pilares, né? Primeiro é a Constituição, que está no topo, e você tem o direito civil, porque você tem inúmeras situações, se você for advogar, tudo é direito civil, né? Esse exemplo que eu dei aqui, a desembargadora deu lá uma decisão cassando a liminar do prefeito, é direito civil. E o penal, que quase tudo na nossa vida tem um crimezinho, né? Para você manejar a justiça, provocar a justiça. Então, esses 3 aí são bem importantes. Os outros ramos não são desimportantes, mas são, tipo assim, auxiliares desse grande núcleo aí, né? Os 3 núcleos do direito. Até porque são as disciplinas que você tem que mais você interage. A Constituição você vai interagir com ela em todos os ramos do direito, no civil, no penal, no ambiental, no internacional, todo trabalha ligado à Constituição, né? Então é bem importante isso, a gente trabalhar. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá. Vamos ficar ansiosos para o semestre que vem. Tranquilo. Tá. Também, beleza. Então, para vocês, um abraço. Foi um prazer estar com vocês nesses 3 meses, 4 meses, né? Tem alguns que entraram depois. Infelizmente, a gente não teve as aulas presenciais por um motivo de força maior, ou como se diz no direito, circunstâncias alheias à nossa vontade.
mas espero a previsão das aulas é o retorno em agosto, né? A priori em agosto. Então, presencialmente a gente vai ter um curso melhor, mais bem trabalhado, né? Mais interessante, tá? Então, um abraço para todos vocês, fiquem em casa, cuidem-se, né? Porque o pico da Covid não passou ainda, né? Espero revê-los todos bem, com saúde. E não deixe de dar uma estudadinha nesse período aí. Peguem aí uns livros de constitucional, que é muito bom, né? Vou passar umas referências para vocês aí vocês já vão dando uma lida nesse período de férias. Tá certo? Tá bom, professor. Tá. Boas Um férias para o abraço senhor para também. E todos o senhor vocês. se cuide aí também, viu? Vocês que estão aí embrumados. A gente está aqui em Ah, Livramento, tá. ainda não tem muito Aqui a caso, gente mas está aí tá demais, né? Tá. Realmente tá. Aqui a gente só sai mesmo quando é estritamente necessário, né? Tranquilo? Então, um abraço para todos Tranquilo. vocês. Espero Boa vê-los. noite. Boa Boa noite a todos, noite, com colegas. saúde. Tá, Boa tchauzinho. noite. Boa Boa noite, Boa professor. noite. Tchau, Jane. Tchau, Luciano. Tchau. Tchau. Até mais, professor.